É importante entendermos que são as nossas atitudes que emocionam o coração de Deus, e Ele se inclina de uma forma mais afetuosa, de uma forma mais interessante em nosso favor. Ah, pastor Alessandro, mas Deus é tão bonzinho, meu irmão. Ele é bom, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é bom para abençoar, mas Ele também é justo para punir. As tuas escolhas e decisões são assistidas por Deus. Você pensa que está lá e ninguém te vê. Você pensa que no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade você está livre. O Senhor está te olhando o tempo todo. Não importa quais sejam as leis, Deus está acima delas para aqueles que o buscam de todo o coração. Porque o maligno não pode tocar na vida ou nas coisas daquele que pertencem a Jesus. Você tem um pacto com Jesus e Ele tem um pacto contigo, e não há nada que possa intrometer-se nisso e muito menos prejudicar esta união. Mateus capítulo 25, versículo 1. Eu quero pedir que você mantenha a Bíblia aberta, porque a mensagem está toda aqui nesse texto, e nós vamos vendo versículo a versículo. Mantenha, por favor, então, sua Bíblia aberta. Mateus 25, versículo 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas ou loucas, e 5 prudentes. Antes de seguir nessa leitura, Bíblia aberta aí, olhe para cá, por favor. Aconteceram coisas maravilhosas na história da humanidade, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da Bíblia. Por exemplo, quando Deus cria Adão, deve ter sido algo muito, mas muito espetacular. Imagine Deus pegar da terra e com a sua mão modelar um bonequinho de barro e soprar naquele boneco e virar Adão, virar um homem, e depois igualmente pegar a costela deste homem e fazer a mulher. Deve ter sido um acontecimento espetacular, e eu não sei se no céu nós vamos ter acesso a esses vídeos para a gente ver como isso aconteceu, ou se nós teremos a mente de Cristo e a lembrança dessas coisas serão instaladas em nós, não faço a mínima ideia, mas seria muito interessante ter acesso a isto, como foi que Deus realmente fez Adão e Eva. Outro acontecimento também assim espetacular demais, foi quando Jesus nasceu. Imagine Deus encarnar, nascer de uma virgem, e de repente aquela criancinha, aquele bebezinho numa manjedoura. O negócio foi tão espetacular, irmãos, que um coral apareceu nos céus, cantando e adorando a Deus, porque ali estava nascendo o Deus encarnado, o Salvador, Jesus, o Filho de Deus. Igualmente espetacular, mas de um ponto de vista aterrorizante, foi a morte de Jesus. Jesus na cruz, todo estraçalhado, humilhado, arrebentado, dá um grito e morre. Acontece um terremoto, a terra sacode, há um eclipse, fica escuro durante o dia, um negócio espetacular demais. Mas haverá um outro acontecimento que será desse naipe, irmãos, dessa grandeza. Será algo que vai mexer definitivamente com a história da humanidade, com a história desse planeta. E esse acontecimento está muito perto de ocorrer, que é o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. Imagine como isso vai mudar profundamente a história das pessoas que estiverem vivendo aqui. Imagine, de repente, num abrir e fechar de olhos, as pessoas vão desaparecer. Imagine um filho que entra em casa, vai ao quarto e a mãe não está mais ali. E existem alguns escritos assim bem interessantes sobre isso, sobre a possibilidade de repente as roupas ficarem. Então imagine que coisa atordoante, um filho desviado entra no quarto da sua mãe crente, vê o seu chinelinho, a roupa toda ali, mas a mãe não está mais ali. Imagine as notícias, internet, televisão bombando e mostrando para o mundo todo, centenas de milhares e milhões de pessoas apareceram no Brasil, nos Estados Unidos, países da África, Austrália, 4 cantos da terra, o povo sumiu.
será algo espetacular, algo extraordinário. Não consigo achar adjetivos para mensurar a grandeza do que será o arrebatamento da igreja. E Jesus disse e deu alguns sinais de como as coisas estariam acontecendo próximo à sua vinda. Ele não só disse, prometeu que iria voltar, e isso ainda é repetido por 2 anjos quando Jesus entra nos céus em Atos 1, como, repito, ele deu dicas. Em Mateus 24 você vê algumas dessas dicas, e uma delas é que Jesus disse que teria muita peste, muita doença no mundo, e nós estamos hoje com essa grande luta que é o ebola. A comunidade científica está trabalhando duro para desenvolver vacinas, para tentar ir aos países africanos, para tentar ver se aniquila essa peste que mata em 3 dias, porque é quase que impossível você tornar seguros aeroportos, impedir que alguém entre doente. Estados Unidos da América, mês passado, aquele médico que trabalhou num dos países da África, entrou lá e não tinha doença, estava incubado, aliás, não tinha manifestado. E depois descobriram que ele, já com febre, foi jogar boliche, foi passear, deu voltinha de metrô. Quantas pessoas poderiam ou realmente foram contaminadas pelo ebola através desse homem? É algo impossível de se conter, é uma peste que, repito, que mata em 3 dias. Imagine se entra alguém doente aqui no aeroporto internacional do Galeão e dá uma voltinha aqui pela Ilha do Governador e começa a infeccionar um e outro. Irmãos, morre gente igual barata. No Brasil principalmente, nós não temos tecnologia para lidar com isso, nós não temos pessoas suficientes, médicos suficientes para lidar com isso. Se essa praga, essa doença chega aqui, vai morrer gente demais, e é algo que está em suspense no mundo inteiro. Jesus disse que a terra iria gemer, haveria terremotos, e durante muito tempo esse negócio de terremoto a gente vê acontecer lá fora, mas em março desse ano, em Minas Gerais, houve terremotos, 3 abalos sísmicos na escala 3.9, sacudiu casa, balançou edifício. É que a mídia segura, né? As informações não são tão difundidas assim para não haver calamidade, para o povo não ficar aterrorizado, mas o fato é que aconteceu terremoto no Brasil, algo praticamente impossível, porque o Brasil está em cima de uma única placa tectônica, não podia ter abalo aqui, mas aconteceu. Agora, mais assustador do que terremoto no meio do Brasil, em Minas Gerais, foi o que aconteceu no início desse mês, quando os jornais mostraram um tornado se formando nos céus de Brasília, algo que a gente só vê acontecer com muita intensidade nas planícies americanas, pois no Cerrado brasileiro, aquele tornado enorme se forma no céu, aquele redemoinho gigante, tocou o chão e saiu arrebentando casa, postos de gasolina, virando carros, e isso aconteceu pela primeira vez no Brasil, em Brasília. Os sinais da natureza são evidentes sobre a volta de Jesus, e especialmente o pior deles, que é a questão da seca. A seca que está acontecendo em São Paulo, a seca que está acontecendo em Minas Gerais, a seca do Sudeste, é algo alarmante demais. E durante muito tempo eu não via ninguém vir a público explicar por que essa seca. Por que resolveu não chover neste último ano e se tornou essa calamidade? Vários municípios em São Paulo não têm mais água nas torneiras. Se você tem algum parente em São Paulo, liga para o seu parente, você vai ver como a situação de água lá é gravíssima. E se não chover o que estão esperando, aí é que não sabemos o que vai acontecer. O coração financeiro do Brasil está sendo atacado. Se São Paulo quebrar, o Brasil inteiro vai quebrar. Uma crise terrível, pior ainda, se estabelecerá nessa nação. Já está difícil hoje. Se não chover o que os meteorologistas estão esperando chover, vai ficar ainda pior. É a visão do Apocalipse mesmo, é a visão da desgraça mesmo. E a explicação que trouxeram ainda é mais assustadora, porque um grupo científico na Europa disse que essa ausência de chuva, escute isso, que está acontecendo no Sudeste, é porque a chuva que rega o Sudeste vem da Amazônia. Há um mar verde de florestas que levanta uma determinada umidade. Essa umidade, ela vem descendo, ela encontra a Cordilheira dos Andes, então ela não consegue ir para os países demais da América Latina, ela bate lá e ela vem escorregando e entra ali em Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas. Já Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente é muito regado pela umidade do mar, mas São Paulo, Minas, o sertão, o interiorzão, o centro-oeste, o início ali do sudeste, vem por essa umidade da Amazônia. Só que o problema é que essas florestas que geravam essa umidade, foram devastadas, foram cortadas,
O desmatamento na região amazônica está influenciando diretamente essas chuvas no Sudeste. Se isso é fato científico, então não vai ter para onde correr, porque a árvore não nasce de hoje para amanhã. Se desmataram aquela região de onde vinha a umidade, não vai ter umidade nunca, não vai ter chuva nunca, e se prepare para o apocalipse no Brasil, porque a situação vai ficar muito difícil. E Jesus falou que isso iria acontecer. E mais, Jesus fala que haveria guerras, nações contra nações. Eu quero pedir que os irmãos fiquem de orelha bem em pé, os olhos bem abertos para a questão da Rússia. A Rússia continua invadindo os países da Ucrânia, e como a Rússia tem o gás natural na mão, o Vladimir Putin é um ditador terrível, é um homem muito forte nas suas convicções, ele não vai se dobrar a ninguém, uma espécie de Napoleão que surgiu neste século, e ele está disposto a fechar a torneira do gás, e nenhum país europeu vive sem o gás, porque o gás é que aquece as casas. Por maior que seja a intensidade do inverno, toda casa na Europa tem a calefação, a pessoa bota lá no reloginho, eu quero ficar com 22 graus dentro de casa, eu quero ficar com 24 graus, dentro de casa não faz frio, e vivem assim. Agora, se não houver o gás natural, que sai principalmente da Rússia e da Ucrânia, os europeus vão morrer de frio. Então, preste atenção em duas ideias. Primeira, é possível que a Europa comece a se desvencilhar dos Estados Unidos para se unir à Rússia, para não ficar sem gás. Segundo, o mandato de Barack Obama está para acabar, e é possível que o partido, os republicanos, voltem ao poder, e os republicanos são de guerra. Você se lembra do governo George Bush? Ele não brinca, ele não conversa, ele não tem diálogo, ele invade Iraque, ele invade Afeganistão, eles vão para cima. Então, está muito perto de acontecer um desfecho para a Terceira Guerra Mundial. E para piorar essa questão de guerra mundial que está para acontecer, seja por gás, seja por água, seja por petróleo, o nosso país é um país cujos aliados são comunistas. A situação política do Brasil hoje, o Brasil é aliado de quem? Da China, da Rússia, da Coreia do Norte, América Latina e América Central, Cuba, Venezuela. O Brasil se tornou um país com teoria e ideologia comunista. Se estoura uma terceira guerra mundial, os Estados Unidos vai ser aliado de quem? E sendo aliado dos que ele é aliado hoje, a primeira bomba que os Estados Unidos vai mandar é aqui. E o primeiro lugar que a bomba cai, meu irmão, é Rio de Janeiro, que é o mais importante. Então isso não está longe da nossa realidade. Isso não é uma fábula, uma lenda, não. Isso está para acontecer. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial. E sabe qual é o problema maior que eu vejo sobre volta de Jesus? É que as coisas acontecem muito rapidamente, acelerado. A cada dia surge um escândalo maior, uma notícia pior, um negócio mais grave, assustador demais. O fim do mundo e a volta de Jesus mas não está longe de acontecer mesmo, irmãos. No texto que lemos, a partir de Mateus 25, Jesus começa a falar de sinais não exteriores, natureza, situação geopolítica. Jesus vai falar da igreja, Jesus vai falar da sua noiva. E ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lamparinas ou lâmpadas, saem ao encontro do noivo. Mas ele diz que dessas 10, 5 são inteligentes, prudentes, espertas, vigilantes, mas as outras 5 são tolas, são loucas, são despreparadas, são desligadas. E essa situação de estar preparada ou despreparada tem tudo a ver com a situação do azeite. Quem tem bastante azeite é prudente, quem tem bastante azeite é preparada, quem tem bastante azeite vai chegar ao final da história. Contrapartida, quem não tem azeite é louco, é imprudente e nunca participará do encontro com o noivo. São aqueles que, mesmo tendo conhecimento do noivo, nunca verão a sua face, nunca se encontrarão com ele, ou pelo menos nesse encontro final, não farão parte. Olhando para o texto que tem a ver com a igreja, e Jesus coloca essa situação difícil de meio a meio, ele também diz que estarão duas moendo, e uma subirá e outra ficará. E nessa situação difícil, Jesus disse: 5 sobem, 5 se encontram com o noivo, 5 não se encontram. Olhando para esse texto, a gente precisa se lembrar
que não adianta apenas ter conhecimento de Cristo, um conhecimento teórico, vago, ou apenas você ouviu falar de Jesus, ou ouviu falar de Deus Pai, ou ouviu falar do Espírito Santo. Você tem que ter experiência. As 5 tinham a lamparina, as 5 carregavam a sua lâmpada com o seu azeite, mas as 10, porém 5, além da lâmpada acesa com azeite ali dentro para retroalimentar aquela chama, elas tinham também uma vasilha de azeite reserva. E quando a chama começava a diminuir, ela tinha condição de pegar o azeite que sobrava além da lâmpada e colocava e podia seguir viagem. Ela tinha azeite suficiente para chegar ao fim da sua caminhada, porque, repito, não tinha azeite só queimando na lâmpada, tinha vasilha, tinha reserva. Essas 5 prudentes são comparadas àquele texto que Jesus diz o seguinte: o reino dos céus pode ser comparado a um homem que vai construir uma torre, mas antes de construir aquele edifício, ele vai para matemática, ele vai fazer conta, para ver se consegue ter o dinheiro suficiente, orçamento suficiente para construir a torre, porque se ele não constrói a torre, os seus inimigos passam em zomba. Olha lá, começou a